Bom dia. A violência pública é um problema seríssimo no nosso país. E ele decorre da dificuldade de interrelacionamento entre as pessoas. Alguém já disse que algumas colônias de animais, como as abelhas e as formigas, são criadas estruturalmente para funcionar em coletividade. Porém, o ser humano é diferente. O ser humano considera-se como que não sendo um ser naturalmente social. O ser humano aprende a convivência social por fins de necessidade, por fins de proteção e para uma facilitação coletiva da vida. Todavia, essa maneira de olhar as coisas, essa maneira de se posicionar diante do outro, exige de cada um de nós que uma parte do nosso direito e que nos primórdios compunha a nossa liberdade precisam ser suprimidas, até o ponto em que a convivência se torne natural, pacífica e espontânea. Pois bem, nessa sociedade que deveria ser perfeita e que deveria funcionar de uma maneira sincronizada, criou-se uma espécie de pacto social. Esse pacto social, que seria um grande acordo assinado por todos nós tacitamente ao nascermos, esse grande acordo chamado de pacto social foi tratado por filósofos da antiguidade, foi tratado também em tempos mais modernos pelos revolucionários da Revolução Francesa, Rousseau, Montesquieu, estabelecendo as balizas do poder, as divisões do poder, as formas de eleição e de destituição do poder, e também nesse pacto está incluso a obrigação de que cada cidadão abra mão de parte da sua liberdade para o aproveitamento comum. É a ideia da sinergia. Então, todos trabalhando junto, o produto final desse trabalho é melhor do que o trabalho individual. Se não houvesse sociedade, se não houvesse esse acordo, se as pessoas não tivessem um entrelaçamento entre si para a sua vida, para a proteção, para a construção, para a existência, a vida individual seria muito mais difícil. Muito mais difícil. Viveríamos um tempo de barbárie, onde o mais forte, a lei do mais forte se imporia irrestritamente. Então hoje eu teria alguma coisa, amanhã esse meu bem seria retirado por outro, hoje eu construiria uma família, amanhã um outro tomaria, destruiria a minha família, e nós viveríamos em uma constante guerra. Então a ideia do pacto social ela é importante nesse sistema que temos de olhar o mundo, na metafísica da nossa sociedade. E assim funcionam as sociedades modernas, notadamente as sociedades ocidentais, e mais especificamente assim funciona o nosso país. Temos um pacto social, uma divisão de poder, temos os poderes estruturados, temos parte desses poderes que são ali colocados através da eleição e do voto, parte desses poderes são ali colocados através de concurso público, de provas e títulos, e aqueles que são aprovados recebem uma unção do Estado para que possam legislar e julgar, principalmente no âmbito do Poder Judiciário. Outras pessoas recebem uma certificação do Estado para que possam exercer as suas atividades e trabalhar, e desta maneira, na coletividade do trabalho de cada um, se estabelece a sociedade. Pois bem, voltando então à nossa conversa inicial sobre a violência urbana, a violência que tem atingido a sociedade, existem propostas de redução dessa violência, mas ao atacar a violência e tentarmos reduzi-la, nós precisamos primeiro identificar por que ela acontece, de onde vem a violência, por que uma sociedade que foi projetada para ser certa, perfeita, onde todos estão usufruindo dela, gera efeitos colaterais que agridem a essa própria sociedade, individual ou coletivamente. Pois bem, a violência ela decorre de vários fatores.
Então nós poderíamos referir, e também tem vários graus de intensidade, nós poderíamos referir a violência como sendo uma quebra do padrão, uma falta de respeito às normas. Então, de uma maneira mais ampla, toda vez que alguém fura um sinal de trânsito, desrespeita uma lei no trânsito, passa na fila na frente do outro, desrespeita o direito de pessoas idosas e deficientes, estaciona na vaga do deficiente, cada ato individual desse representa uma violência, que por serem algo pequeno, ele não chega a se transformar numa agressão substancial à sociedade. Porém, quando você pega cada ato desses, por pequeno que seja, e multiplica pelo número de pessoas, se de um modo geral a sociedade passa a tratar aquela situação de maneira displicente, o mal se torna maior pela sua coletividade e prejudica a sociedade. Então, por violência, nós temos todo o desrespeito, ainda que não esteja regrado no campo das normas legisladas, ainda que não esteja previsto na lei, mas todo o desrespeito ao outro, quando acontece ainda no âmbito das relações internas, quando acontece ainda no âmbito da moral, ele já representa um germe de violência, porque ele vai gerar na outra pessoa um sentimento interno de frustração, de rancor e, quiçá, de vingança. E desse ping-pong incorreto, desse ping-pong que vem acontecendo, pode decorrer um ato que já ultrapassará os ditames morais e atingirá as prescrições penais, quer dizer, se transformará num crime. Então, por eu ter me sentido ofendido, humilhado, desvalorizado por alguém, afrontado por alguém, eu posso ter uma atitude que ultrapasse os limites e causar um ato de violência individual que vai agredir aquela pessoa e, por consequência, será um exemplo negativo que poderá agredir toda a sociedade. Então, para esse tipo de violência, a proposta de se trabalhar melhor a educação, o respeito, a boa vontade, é muito importante. E ninguém trabalha de forma tão correta, tão boa e alcançando resultados tão importantes na nossa sociedade, os ditames da educação, do respeito e da boa vontade, ninguém trabalha melhor do que as instituições religiosas. E aqui eu não me refiro a nenhuma especificamente, mas no arcabouço que compõe uma instituição religiosa, existem valores morais que são trabalhados e incutidos no ser humano desde quando nascem até o dia em que morrem. Então, durante todo esse tempo, o ser humano é trabalhado, é doutrinado, é ensinado e incorporam valores que compõem o nosso ethos, né? O ethos social, os valores da sociedade. Por isso, não existe uma sociedade isenta de valores. A nossa sociedade, por excelência, ela é formada de valores que têm as suas raízes no cristianismo, que têm as suas raízes em proposições de sociedades antigas, como a sociedade grega, e das sociedades que compuseram o cristianismo, não é? Como, por exemplo, é o caso dos judeus. Então nós somos, de certa maneira, judeus no âmbito religioso, com a transformação que o cristianismo trouxe, e somos também gregos e romanos na nossa maneira de pensar e segmentar a sociedade. Por isso, nós temos na sociedade moderna uma forma de separar. Então existe um homem, uma mulher que atua numa determinada área, depois quando ele não está no seu trabalho, no seu ofício, ele está em casa, de casa ele está na igreja. Essa segmentação é própria da forma de visão de mundo dos gregos, dos clássicos, dos filósofos que compunham aquela sociedade. Por outro lado, a ideia de que nós temos dívidas interiores que precisam ser tratadas com um Deus único, um Deus que olha a todos nós como se fosse um grande Big Brother que acompanha a nossa vida e que espera de nós posicionamentos de bondade e de boa vontade. Essa visão de Deus, ela é própria do cristianismo e de outras religiões que também existem na nossa sociedade que traz valores morais semelhantes. Porém, existe um momento em que os valores morais estabelecidos
pela religião são insuficientes para tratar e extirpar as anomalias da sociedade. Então nós entramos em um campo em que o próprio Estado constituído arroga para si o direito e o dever de combater os crimes, que ainda podem ser divididos em crimes de menor potencial ofensivo e crimes de maior potencial ofensivo. Então essa sociedade cria instrumentos para combate da criminalidade. Esses instrumentos são primeiro instrumentos de repressão direta, por isso nós temos a atuação dos nossos policiais nas suas diversas segmentações. Então temos a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, a polícia ferroviária, nós temos ainda as polícias municipais, que também têm o seu campo de atuação, todos eles funcionando numa forma de repressão à violência da coletividade. Após isso, nós temos ainda um sistema estruturado para julgar esse crime supostamente cometido e também para oferecer ao criminoso a oportunidade de defesa. Então, após a coibição do crime pela ação direta da polícia, nós teremos então um segundo momento em que serão apresentadas denúncias, né, do crime cometido por esse indivíduo, e depois, neste momento, também abrir-se-á para ele a possibilidade de exercer o contraditório, a ampla defesa. É a possibilidade que o acusado tem de dizer: não fiz isso, não foi assim, tenho minhas provas, tenho aqui esses documentos, inventaram. E é a oportunidade que ele tem de espernear, né? O termo em latim se diz ius esperneandi, direito de espernear, direito de se debater, direito de se defender. Às vezes, o exercício desse contraditório e ampla defesa acaba por gerar alguma demora na aplicação da justiça. E a sociedade também, no afã de ver a punição daqueles que são notadamente culpados ou pré-concluidamente culpados, a sociedade se frustra ao perceber essa possibilidade de julgamento, de exercício do contraditório e ampla defesa. Porém, não existe instrumento melhor de se trabalhar a aplicação correta da justiça do que a permissão para o exercício do contraditório e ampla defesa, porque a sociedade não pode também deixar de dar à pessoa a ampla liberdade de defesa, porque nós estaríamos criando uma sociedade injusta, nós estaríamos criando uma aplicação da lei que ultrapassa os limites esperados pela própria sociedade. Estaríamos diante de uma cultura ditatorial que nos assusta e prejudica o funcionamento da própria sociedade, porque a sua vontade é suprimida. Então, o contraditório e a ampla defesa é o que nos garante como cidadãos. Faz parte do contrato social que lá atrás nós assinamos perante toda a sociedade. Eu abro mão de parte dos meus direitos, mas eu quero ter direito à segurança. E um dos viés da segurança é a garantia que eu tenho, que se por acaso eu for julgado por algum crime, eu terei o direito de me defender. Essa é a ideia do contraditório e ampla defesa. Por fim, essa é uma forma de combate da criminalidade. Também existem outras maneiras de combater a criminalidade, como eu falei, assim, através das religiões, trabalhando o sentimento interno de cada um, a moral, né, a forma de pensar o mundo, aquilo que o cristianismo chama de metanoia, ou seja, uma transformação da mente, um reinício da mente para que você possa ser reeducacionado para olhar a sociedade de uma maneira diferente e para olhar para o próximo de uma maneira diferente e ser alguém que contribui para a manutenção dessa sociedade e dos valores que ela preza. Porém, quando a violência se torna muito grande e também aos institutos criados para combater a criminalidade, são estabelecidos mecanismos, diretrizes de trabalho. E aí, ao longo do tempo, muitas foram as experiências feitas em sociedades diferentes como projetos
políticos de combate à criminalidade. Eu vou aqui citar apenas dois e rapidamente, sem me estender muito, te convidar a fazer aí um passeio comigo em relação a eles. O primeiro é o que convencionou se chamar de política da tolerância zero. Alguns cientistas políticos, principalmente James Wilson e George Killing, em Nova York, Londres, eles desenvolveram uma teoria de que o que precisa ser combatido é o primeiro ato de corrupção, o primeiro ato de violência. Você tem que combater no ponto zero. Então, tolerância zero é assim: nós não vamos aceitar que nada aconteça, mesmo os crimes de menor potencial ofensivo, porque deles decorrem crimes maiores e crimes maiores. Então a ideia é tolerância zero com a criminalidade, é combater, extirpar, limpar, tirar toda a possibilidade de que essa criminalidade permaneça e se estabeleça. Pois bem, essa experiência foi feita em Nova York por volta dos anos 80 e a prática dessa experiência era que as diversas regiões da cidade eram monitoradas, e quando acontecia que o índice de violência aumentava numa determinada região da cidade, aquela região era imediatamente tomada por vários profissionais da segurança, policiais e carros de polícia e toda a estrutura, helicópteros, e a criminalidade era combatida, extirpada daquela região. Quando o índice de criminalidade aumentava numa outra região da cidade, para lá se deslocava toda essa estrutura e essa parafernália. E uma outra forma dessa política de tolerância zero era observar o visual. Então, se você tinha algum lugar onde tinha visualmente a potencialidade de crime, um número muito grande de pessoas ali sem trabalho, bebidas, falta de atividade social produtiva. Aos olhos do combate à criminalidade, nesse sistema da política de tolerância zero, essas pessoas estavam prejudicando a sociedade e estavam potencialmente prontos para cometer crimes. Então, nessa política, a polícia se estabelecia e muitas vezes retirava, prendia, batia, limpava, tirava os seus mocós, que é o lugar onde esses indivíduos às vezes dormem, chamava-os de desocupados, embora não existe crime de desocupado, não existe nenhuma previsão legal de que ser desocupado seja crime, mas eles recebiam uma alcunha. E normalmente eram pessoas viciadas em drogas, que realmente desempregados, maltrapilhos, e que visualmente traziam uma imagem ruim, feia para a sociedade, para a coletividade. Então essas pessoas precisavam ser tiradas dali, arrancadas, apagadas, para que o visual ficasse bonito, levadas para algum lugar. Porém, eu penso e creio que você concorda comigo que essa forma de tratar o ser humano não é a melhor. Primeiro, assim, nós temos que limpar o visual para quem? Quem vai se beneficiar de um local, de uma sociedade visualmente mais bonita? Não é? São os comerciantes ali que querem que as pessoas que vivem como maltrapilhos sejam tiradas da frente da sua loja para que os clientes possam entrar com segurança e realizar as suas compras. Tá certo isso? Outra coisa, o que fazer com esses seres humanos? Vamos considerá-los como sujeira e, portanto, vamos varrê-los para debaixo do tapete? Outra pergunta, por que essas pessoas estão ali? Por que elas não têm a oportunidade de trabalho? Por que elas não conseguem ser produtivas? Por que elas estão viciadas na droga? Foram para a droga porque quiseram ir? Ou é toda uma história social, individual, que direcionou essas pessoas para essa droga, para o vício, e depois, quando você tem o vício estabelecido, para você voltar a uma metanoia anterior, um estado de mente, de pensamento anterior, é muito mais difícil. Então, o porquê? Antes de combater o efeito, é necessário trabalhar a causa. E de forma a uma atividade policial, você não trabalha a causa, você trabalha o efeito.
Então precisa ser pensado, se a sociedade produziu pessoas que não trabalham, que não têm qualificação, que são viciados em drogas, que tem uma família desestruturada, que não tem o mínimo existencial, não tem condições do seu sustento, não ganha o mínimo para se alimentar e para se vestir, e que estão ali jogadas na frente de uma loja ou de uma praça, essa sociedade tem problemas. E o problema, e a solução do problema, não é arrancar as pessoas dali, nem varrer a sujeira para debaixo do tapete. A solução para o problema passa por questões muito mais profundas. Então, um dos problemas dessa política de tolerância zero é que ela trata as pessoas como sendo classes diferentes. Aquela pessoa que trabalha, ela é da classe valorizada, da classe um cidadão bom. Aquela pessoa que não trabalha e que é viciada em droga, ou que tem uma deficiência mental, essa pessoa é um sub-humano, é um cidadão de segunda categoria, quiçá seja um cidadão. Então o que nós podemos fazer com essas pessoas? Esse preconceito, ele quebra com o próprio pacto social. Porque um pacto é algo que é assinado por pessoas que estão no mesmo patamar, na mesma situação. É um ajuste. Então é necessário que haja um equilíbrio entre essas pessoas para elas poderem assinar um documento, um contrato, um pacto. Então, o simples fato de tratar as pessoas, do Estado tratar as pessoas de maneira diferente, porque visualmente são diferentes, é uma quebra pelo próprio Estado do pacto social. Um outro problema dessa atividade, dessa política de tolerância zero, é que ela apenas trata de crimes de menor potencial ofensivo. Então, ela vai coibir pequenos furtos, uma bolsa que foi roubada, alguém que deixou de pagar a tarifa do ônibus, um batedor de carteira, um ladrão de galinha. E num primeiro momento pode até diminuir naquela região a pequena violência. Mas essas pessoas vão sair dali e elas vão continuar vivendo, existindo e tentando a sobrevivência do seu dia a dia, que é algo natural, e vão buscar essa sobrevivência. Então a criminalidade vai voltar a crescer, seja no mesmo lugar, seja em outro lugar, porque o problema não foi solucionado. E esse problema do uso de drogas, da miséria, da falta de oportunidade social, do desajuste familiar, ele vai continuar gerações por gerações, enquanto o problema não for tratado na raiz, que é uma valorização da família, reestruturação da família, assistência à educação básica de qualidade, incentivo à visita a instituições que concedem a essa pessoa a cidadania. A solução não é retirar a cidadania, é ofertar cidadania para essas pessoas. E existem crimes que não têm nada a ver com a criminalidade combatida pela política de segurança zero. Existem crimes que não acontecem porque a pessoa não teve oportunidade, ou porque a vida empurrou essa pessoa para a criminalidade. Existem crimes que representam uma voluntária secção com o pacto federativo, com o pacto social. Então, para esses crimes, como o crime do roubo de cargas, tráfico de drogas, terrorismo, todas as espécies de furto e roubos, e com violência física, formação de quadrilhas, bandos, os crimes do colarinho branco, todos esses crimes são crimes que não serão combatidos ao se combater crimes de menor potencial ofensivo. Eles são completamente diferentes, são categorias diferentes. Bom, para o combate dessa criminalidade, desse tipo de crime, criou-se o chamado direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo ele foi proposto primeiramente de forma sistemática, a ideia é bem mais antiga do que isso, mas de forma sistemática por um alemão chamado Günther Jacobs, um filósofo do direito, que colocou a seguinte proposição, que o delito, toda forma de delito, todo tipo de crime, rompe com o pacto social.
de maneira que o delinquente não pode mais usufruir dos benefícios da relação social. Então, na visão dele, ao se cometer um crime, o próprio cometimento desse crime, um crime grave, ele faz com que o cidadão esteja dizendo para toda a sociedade: eu não faço mais parte da sociedade, eu não me considero um cidadão e por isso eu estou cometendo esse crime contra o sistema, contra a sociedade. Rousseau, muito mais antigo, muito antes de Jacobs, Rousseau escreveu o seguinte: qualquer malfeitor que ataque o direito social deixa de ser membro e deve ser excluído da sociedade. Então a proposta é que as pessoas que cometem, as pessoas ou organizações, que são compostas por pessoas, que cometem esses tipos de crimes graves, como terrorismo, tráfico de drogas, enfim, as violências organizadas, o crime organizado, eles deixam de ser cidadão. Então, quando eu optei por ter uma vida de criminalidade, quando eu sou um criminoso irrecuperável, quando eu sou um criminoso que atinge o próprio sistema, eu não cometi um crime contra uma pessoa, eu cometi um crime contra todo um sistema. E o meu objetivo de vida é afetar, é destruir esse sistema. Então, eu devo ser tratado não mais como um cidadão que eventualmente cometeu um crime e que esse teria direito ao contraditório e ampla defesa, mas eu devo ser tratado como um inimigo, como numa guerra, um inimigo que precisa ser detido, destruído, aniquilado. Para esse criminoso considerado inimigo do Estado, não há oportunidade de defesa, não há oportunidade de contraditório e ampla defesa, porque ele deixou de ser cidadão. Ele precisa ser tratado como inimigo. Como inimigo que ele não precisa de um julgamento justo, ele precisa apenas ser detido, investigado e eliminado. Essa é a ideia do alemão Günter Jacobs. Essa ideia foi muito combatida por vários doutrinadores do direito, como o argentino Zaffaroni, como aqui no Brasil nós tivemos o professor Luiz Flávio Gomes, falecido há pouco, que era também deputado e juiz aposentado, que combatia severamente o direito penal do inimigo, entendendo que no Pacto Federativo não há possibilidade de destituir alguém da alcunha de cidadão. Quem é cidadão, nasceu cidadão, tacitamente, porque é algo que se assina pelo próprio nascimento, essa pessoa será cidadão até morrer. Se ele é doente, se ele prejudica a sociedade, se ele é um criminoso, se ele é irrecuperável, ele deve ser afastado do convívio social. Não porque ele deixou de ser cidadão, mas porque ele é prejudicial ao sistema. Mas ainda que esteja preso, recolhido num cárcere, colocado em situação de vigilância até mesmo 24 horas por dia, mesmo assim ele continuará sendo um cidadão. E como cidadão, como ser humano, antes disso, existem prerrogativas que precisam ser concedidas. A pessoa humana precisa ter um mínimo de garantia existencial, de dignidade, ainda que se tratem de pessoas indignas. A sociedade não pode tratar as pessoas de maneira aleivosa. A sociedade não pode utilizar de atalhos, a sociedade não pode utilizar de caminhos escusos, ainda que esteja tratando com uma pessoa dessa natureza. Então, essa ideia do direito penal do inimigo foi combatido durante muitos anos por vários doutrinadores do direito. E existem aí pensamentos favoráveis e contrários. De certa maneira, traria sim um alívio à sociedade. E de certa forma, em alguns momentos, é a única maneira de combater determinados crimes. Se nós pensarmos, por exemplo, no crime de terrorismo, muitas vezes até você conseguir encontrar uma estrutura, interferir nela e quebrar com os padrões de funcionamento dessas sociedades secretas de destruição,
você precisa abrir mão de muitos dos conceitos do Estado para poder estar presente. E alguma coisa relacionada à legislação do direito penal do inimigo já chegou até a nossa sociedade. Então, quando você tem a figura da delação premiada, a do agente infiltrado, né, que já existe previsão legal e já funcionando no nosso sistema jurídico, processual e investigatório, são todas essas normas, são normas que já têm em foco o direito penal do inimigo, porque a rigor o Estado não poderia utilizar-se da delação premiada para o combate à criminalidade. Porque a delação premiada é um procedimento anti-honroso. Seria ideal que o Estado tivesse instrumentos para combater a criminalidade sem ter que conceder graça a um delator. O delator, a começo de conversa, ele é também um criminoso, que faz parte do bando, que faz parte do grupo. E que pior, além de ter traído a sociedade, está traindo o próprio grupo criminoso onde ele pertence. E nessa situação ele é alguém que vai ser beneficiado pelo Estado. Então o Estado não deveria usar esse tipo de instrumento porque ele é aleivoso por natureza. Porém, é um instrumento importante e capaz de combater a criminalidade. A própria figura da Lava Jato, que foi aí presidida judicialmente pelo juiz Sérgio Moro e que destacou o procurador Dalton Dallagnol, que fez um excelente trabalho, ela só funcionou, chegou ao ponto em que chegou, inclusive levando a julgamento pessoas que nós imaginávamos que jamais seriam alcançadas pela justiça, né? Empresários poderosíssimos, políticos fortes, porque eles se utilizaram do instrumento da delação premiada. E a figura do agente infiltrado é ainda mais complexa, porque o agente infiltrado ele vai tentar entrar, se aproximar de uma organização criminosa para depois, de dentro para fora, combater essa estrutura anômala criminosa que está dentro da sociedade. E quando esse agente entra nessa sociedade, para que ele possa ser recebido como fazendo parte do bando, para que ele possa galgar algum status social nessa organização, até que chegue um ponto em que ele tem informações relevantes para combater a criminalidade ali, ele precisa muitas vezes fazer vistas grossas para crimes que estão sendo cometidos e às vezes até participar de determinados crimes, para que possa conseguir ganhar o respeito dos demais componentes do grupo, da organização. Isso é complicado, né? Porque nós temos aí um agente público, nós temos aí um agente que foi treinado para combater a violência e para defender a sociedade, praticando crimes com esse mesmo grupo, com o objetivo de coibir a criminalidade maior lá na frente. Isso é muito complicado. Imagine uma situação assim, você tem um filho e esse teu filho é sequestrado. E nesse grupo que sequestrou o teu filho tem um agente policial infiltrado. E num determinado momento ele tem a oportunidade de salvar o teu filho. Mas se ele salvar o teu filho, ele vai se entregar. O grupo vai descobrir que ele não faz parte do grupo. E o objetivo deles é combater uma organização que futuramente vai evitar a morte talvez aí de 300 pessoas. E efetivamente ele não defende seu filho, teu filho é morto pelos bandidos. E futuramente realmente o trabalho dele evita a morte de 300 pessoas. Se olharmos isso como resultado, racionalmente falando, nós vamos dizer que realmente, sim, foi um bom trabalho, evitou a morte de 300 pessoas, morreu só uma. Mas essa uma é o seu filho. Essa uma é importante para você. O teu filho era inocente, estava ali, era uma criança. O teu filho também faz parte da sociedade, também tem direito à vida, também é um cidadão. Então, eu não estou dizendo que não devam existir esses instrumentos. Estão aí, têm efeitos positivos e funcionam. Mas eu estou dizendo assim, que nós não podemos simplesmente acolher determinadas ideias
e projetos políticos que surgem de qualquer canto do mundo e aplicarmos no nosso país como se isso fosse a solução. A solução é complexa. O que nós não podemos fazer é nos acomodarmos na violência e na barbárie, mas nós precisamos ser inteligentes e precisamos pensar a sociedade como um todo, utilizarmos os instrumentos que temos, a educação, a orientação, as instituições religiosas, as escolas, a polícia, onde for necessário, nos seus diversos segmentos, a transparência. A transparência pública evita muita criminalidade, principalmente a criminalidade de colarinho branco. Podemos combater a criminalidade pela transparência. Então, na minha proposição, qualquer pessoa que resolve estar na vida pública devia ter toda a sua vida aberta para que todos... Eu sou servidor público. Os servidores públicos hoje têm os seus salários todos na internet. Vocês procuram pelo nome, pelo CPF, todo o salário do servidor público está lá. E as declarações de imposto de renda também estão. Não aberta ao público, mas estão disponíveis para o órgão público. Por quê que o político é diferente? Por que aquele que é detentor de um cargo público não tem a sua declaração de imposto de renda exposta para toda a coletividade? E por que essa declaração de imposto de renda não é a primeira a ser analisada para verificar se existem fraudes, se existem incorreções? Então, eu acho que a transparência, a fiscalização, todos os órgãos funcionando e fiscalizando, ela é imprescindível para que a sociedade possa caminhar a bom termo. Obrigado, abraço, tudo de bom.